quero agradecer muito à organização do evento, que eu já tinha agradecido no início, por trazer esses pensamentos aqui para nós refletirmos. Eu vou abrir agora as perguntas para quem tiver questões para colocar. Mas antes eu quero polemizar um pouquinho mais. Eu acho que a gente precisa polemizar um pouquinho mais. Aqui no Brasil, na década de 30, teve um grande, vamos dizer, escritor, né? Um intelectual, um grande escritor, que chamava-se Oswald de Andrade. E ele escreveu que depois foi encenada, uma peça de teatro chamada O Rei da Vela. E ela foi encenada no Brasil somente no período ditatorial e agora há pouco novamente. José Celso foi o diretor das duas apresentações. Essa peça de teatro, ela está, esse texto do Oswald de Andrade está mostrando a sua grande preocupação com o capitalismo que se constituía no Brasil. Capitalismo constituído, entendido, capitalismo quando as forças produtivas se desenvolvem e a indústria supera o comércio. Então, isso é o que estava acontecendo, e ele escreve essa peça, e olha a lucidez, onde tem um personagem chamado Abelardo, que era dono de uma casa de agiotagem. Agiota era, na época, aqueles que emprestavam dinheiro a juros. Portanto, ele está olhando, assim como o velhinho no século XIX viu, a coisa da finança como instituinte do capitalismo. Não é que hoje ele é financiarizado, hoje é uma prevalência, né, dos desejos, dos anseios financeiros. Mas esse Abelardo, que era dono da Abelardo e Abelardo, portanto, uma agiota, que hoje poderia ser um desses jovens de terno, com gel no cabelo e pastinha no braço, defendendo os interesses financeiros, ele, no segundo ato da peça, primeiro ele faz uma crítica ao domínio americano. Tem até um personagem que representa o domínio americano. Isso é 30, hein? Tem um personagem que representa o perigo do domínio americano. Mas no segundo ato, o Abelardo tem uma hora e que ele diz assim, falando com a Heloísa, que era a noiva dele, que depois casa com Abelardo II, não casa com ele, e Heloísa era uma representante da aristocracia rural. Aí ele diz assim, há um certo momento em que a burguesia retira a sua velha máscara liberal. E cansada de defender os direitos da civilização, os direitos do homem e outras tantas besteiras, se organiza como classe, policialmente. Eu estou colocando isso para suscitar o debate, né? Para a gente analisar o que acontece no mercado de trabalho, no mundo do trabalho hoje, e como essas ideias individualistas e neoliberais se apropriaram em muitos aspectos da subjetividade dos próprios trabalhadores. Um dia desses, eu estava subindo, eu moro na avenida, eu sou gaúcha, casada com um paulista. Não sei se vocês sabem, isso é uma coisa bem complicada. Tá? Eu sou gaúcha que não usa lenço vermelho. Aqui eu estou de lenço vermelho, mas que usa lenço branco. Isso significa que eu sou chimanga, que eu sou anti-imperial e anti-escravocrata, eu sou republicana. Bom, então, eu moro aqui agora. Subindo a Angélica, a Avenida Angélica, às 6h30 da tarde, indo para o psicanalista, porque ninguém é de ferro. Eu fui juiz há 30 anos. Ninguém é de ferro, ninguém aguenta ficar 30 anos como desembargadora sem ir para a psicanálise.
Bom, então estou subindo a Angélica e para do meu lado no sinal, que a gente chama de sinaleira, que vocês chamam de sinal, na bicicleta, um rapaz. E é tradição ali pela Angélica que quem está de bicicleta na calçada é para assaltar. Aí, no sinal, parou esse menino de bicicleta e eu me assustei. Era noite, início de noite. E aí ele me disse, se assustou, né? Eu disse, me assustei. Eu pensei que eu fosse ser assaltada. Ele disse, os bicicleteiros aqui assaltam. Mas aí eu olhei que atrás, na bicicleta dele, tinha uma caixa cor de laranja. Ele era rapi. E na Argentina tem muito rapi. Ele era rapi. Ele buscava e trazia coisas para as pessoas por meio de um aplicativo. E eu disse, tu é rapi, a gente estuda muito o tema lá onde eu trabalho, lá na universidade, a gente estuda muito a uberização, e a gente está colocando os rapis nessa mesma categoria, porque vocês não têm direitos. Comecei a conversar e ele ficou feliz, que bom que nos estudam. Eu disse, nós estamos estudando e nós estamos vendo, inclusive, com a reforma trabalhista que houve no Brasil e que a Argentina resistiu. A reforma do Macri não foi aprovada, foi dividida em 3, mas não foi aprovada. Aí, nós estamos estudando vocês como uma categoria precarizada, porque eu não sei se tu sabe que, na realidade, vocês são empregados. E ele olhou para mim e disse, a senhora está completamente enganada. Eu sou livre e autônomo. Eu sou autônomo. Eu disse assim, o que tu entende por autônomo? Ele disse, não, eu sou autônomo porque eu compro o meu aplicativo e eu sou dono da minha jornada. Eu é que fixo minha jornada de trabalho. Eu disse, mas é para tu poder ajudar tua mãe, ajudar na casa, comprar tuas coisas, pagar os teus livros, teus estudos, comer. Quantas horas tu precisa trabalhar por dia? De 12 a 14. Então, eu acho que são essas duas coisas que eu estou colocando aqui para o debate, só problematizando, já que a pergunta é como o direito pode trazer soluções para esse cenário. Né? Uma burguesia que se organiza como classe policialmente, né? E uma sociedade, um mercado de trabalho totalmente fragilizado, totalmente fragmentado, em que a própria organização sindical é muito difícil. Nós temos no Brasil hoje, novamente, mais de 60% na informalidade. Nós tínhamos alterado essa curva, mas desde 2016 ela se acirra e se aprofunda novamente. Então, para o debate, que tensão é possível se dar na sociedade brasileira para que a gente efetivamente possa retomar uma caminhada rumo à construção de um país menos desigual e mais justo? Eu lanço para o debate, lanço essa pergunta para a plateia e a palavra está com vocês. Boa noite. Boa noite. Teu nome, por gentileza? Antônio Takahashi. Eu sou dos Sindicatos Metroviários de São Paulo. Tá? Queria saber, aqui, quem é ligado a sindicato aqui? Pouca gente, hein? Pouca gente, né? O nosso companheiro Alberto, né, falou que a mobilização, né, não é só sindicato, né, mas também é sindicato, né, são os dirigentes sindicais, os ativistas, né, e a população no conjunto tem que entender que não dá para ser plateia, tá? Tem que ser ator, tem que ir para a rua, entendeu? Quando se deflagra uma greve, todas as centrais têm que ir para a greve. Não dá para dizer, eu não vou, tem que ir, né? E tem um princípio, né, aqui no Brasil que é muito difícil, sabe? Eles sempre falam, né, vocês têm que unir com a gente. Depois que você ganha a direção do sindicato, a central, ele vem com esse discurso, né? Todo o processo de eleição, de organização, ele tem que ser construído desde o começo, tá? Porque a central que ganhar um sindicato, ele vai ser comandado pelo sindicato. Claro que não pode ser desse jeito, tá? Porque senão não tem luta coletiva, né? E
a grande questão, né, a academia é fundamental para construir os conteúdos, né? Agora, o que muda, a gente tem certeza, né, que é a luta na rua, gente. Nós temos que ir para a rua, né? E como é que a gente vai conseguir mobilizar a população no conjunto? Esse é um grande desafio, né? Nós estamos pensando, né? Mas aqui no Brasil, né, tem uma pauta muito importante, né, que é essa pauta aqui, que fala da saúde do trabalhador, né? Essa é uma pauta fundamental, porque a gente fala de vida. E digo mais, tá? Dentro do marco regulatório brasileiro, existem algumas brechas, por exemplo, para caracterizar uma doença ocupacional, né? E nós, né, sindicalistas, né, não sabemos, poucos sindicatos que realizam um trabalho para o reconhecimento, por exemplo, emitir a CAT, tá? Que é um documento aqui no marco regulatório brasileiro, é fundamental para caracterizar uma doença relacionada ao trabalho, tá? E digo mais, tá? Hoje, o mundo do trabalho tem muitas doenças psíquicas, né? Quer dizer, tem categoria que majoritariamente tem doenças psíquicas, tá? E nós temos que saber como é que faz a caracterização, né? E prevalecer o trabalhador e os seus direitos, tá? É isso aí. Parabéns à organização aqui, né? Parabéns à mesa, né? E vamos para a luta, tá? Obrigado. Eu vou passar, tem mais um inscrito, depois eu dou para vocês responderem, tá? Por gentileza. Tu podes te identificar? Ele também? Quem está primeiro? Quem for? Podia ir seguindo, sentar ali perto para ser melhor, né? Tudo bem. Tá bem? Primeiro. Boa noite. As heroínas e heróis que resistem até essa hora, né? 8h15 da noite. Né? Eu queria propor uma reflexão na linha daquilo que falou o Jorge. Por gentileza, tu pode te identificar? Ah, sim, claro. Desculpa, Magda. Meu nome é Marcelo Chauvel, eu sou conselheiro da OAB do Rio de Janeiro, presido lá a Comissão de Direitos Sociais. Atualmente ocupo também um cargo indicado pela OAB no Conselho Nacional de Direitos Humanos. Na verdade, vou tentar aqui fazer também umas provocações, como fez a Magda, né, na linha daquilo que o Jorge havia posto inicialmente. O que nós temos de diferente no Brasil de hoje, de 2019, do Brasil de 1988, quando nós construímos uma das constituições mais avançadas do mundo? É bom registrar, é bom lembrar, sobretudo para os mais jovens, que em 88 as forças de esquerda no Congresso Nacional eram numericamente muito inferiores ao que são hoje, ao que é hoje. O parlamento brasileiro de 88 era um parlamento dominado por setores liberais, por setores de centro e setores de centro-direita. A esquerda do parlamento brasileiro de 88 era uma esquerda numericamente muito menor. E por que foi que a sociedade brasileira, mesmo tendo uma representação progressista, naquele Congresso que foi eleito em 86, né, advindo de um período de ditadura, conseguiu construir um pacto social tido e havido, não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo, como um dos mais avançados do final do século XX. O que mudou de lá até hoje? Por que esses retrocessos aos quais se referiu o Jorge, né, e que foram, de certa forma, barrados na Argentina, como bem lembrou a Magda, a par da intervenção do Alberto, né, quais são as diferenças factuais, políticas, materiais daquele país, né, que nós tínhamos, né, no final dos anos 80, do país que nós temos ou passamos a ter nos últimos anos? O Jorge fez uma observação muito importante na fala dele, né, de que a legislação trabalhista vem sendo flexibilizada no Brasil há muitos anos. Todos os governos, sem exceção,
flexibilizar a legislação trabalhista em relação àquilo que se tinha em 88. Todos os governos flexibilizaram o Pacto de Seguridade Social que nós estabelecemos em 88, todos sem exceção. E alguns governos o fizeram debaixo, ou com apoio, ou com a cumplicidade do movimento sindical. Isso é uma realidade, né? Parcela significativa do movimento sindical, inclusive lideranças importantes surgidas nos anos 80 e 90, apoiaram as flexibilizações da legislação trabalhista brasileira, apoiaram a flexibilização na legislação previdenciária. Nós hoje discutimos a possibilidade, terrível possibilidade, de termos um regime previdenciário de capitalização. Mas a capitalização foi introduzida na Constituição, numa reforma, uma PEC, uma reforma constitucional, em 2003, quando se estabeleceu a capitalização para os servidores públicos, a depender de regulamentação. Então, aonde foi que nós erramos? Eu acho que nós temos que refletir sobre se este retrocesso que hoje vivemos, né, do qual nos padecemos todos, e que nos fazem padecer todos, qual é o nosso quinhão de responsabilidade por isso que aconteceu? Qual é a nossa unha, dedo, pé, por isso, de responsabilidade por isso que aconteceu? Óbvio, nós temos uma crise global, nós temos uma crise sistêmica do capitalismo, ao qual se referiu aqui anteriormente o Jorge também, mais uma vez, que se aprofunda, se agudiza a partir de do chamado estouro da bolha em 2008, né? Mas em alguns países, volto a citar o exemplo da Argentina, se teve muito mais condições de resistir, né? Em outros não. O que aconteceu? Né? Em alguns países, apesar da crise de 88, se conseguiu, a partir de uma conjuntura política outra interna, pelo menos, se não diminuir o prejuízo, pelo menos se conseguiu uma política de redução de danos, como aconteceu em Portugal, por exemplo, né? Em outros países, aliás, a Magda ou a Carla ou a Magda, acho que ambas citaram isso, se referiram a quanto mais se diminui, mais se empobrece, quanto mais se diminui, mais se empobrece. Qual a razão de termos chegado, ou quais as razões de termos chegado no estágio atual? Não adianta chamar a reforma trabalhista, essa do Temer, ela foi aprovada no Congresso Nacional, eu estava em Brasília, não houve uma faixa de qualquer entidade sindical na esplanada do Ministério. Nenhuma. Eu comentei com o nosso amigo Max, o que está acontecendo? Maximiliano, o que está acontecendo? A reforma previdenciária esta, está em curso, foi aprovada na Câmara com 300 ou 400 gatos pingados fazendo oposição, ou como disse um deputado meu conhecido, algum alarido nos corredores da Câmara. Na Argentina, o pau comeu. Em outros países também. Então, por que essas coisas acontecem? Qual é a nossa responsabilidade por isso? Por que nós permitimos, e aí uma pergunta que faço a nós, advogados, advogadas, operadores do direito, por que nós permitimos que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro flexibilizasse a Constituição da República, permitindo que no Brasil hoje se tenha prisão a partir de decisão de segundo grau? Qual é a nossa responsabilidade por isso? Onde nós estávamos quando isso aconteceu? Para pobre, preto, no Brasil, essa flexibilização não significa nada, porque já existe há muito tempo. Ele é preso preventivamente, fica 30 anos na cadeia, 10 anos na cadeia, 5 anos na cadeia, por conta de uma prisão provisória, de uma prisão cautelar, de uma prisão preventiva. Agora, nós permitimos que isso chegasse ao Supremo, fosse aprovado no Supremo,
né, para que isso alcançasse certos segmentos de uma elite política brasileira, de uma elite partidária brasileira e de outros segmentos. Onde nós estávamos quando isso aconteceu? Qual é a nossa responsabilidade por isso? Eu faço essas indagações, e vou concluindo, Magda, porque eu acho que será o direito o instrumento capaz de reverter? Depende, né? O direito pode ser um instrumento de luta ou não. O direito só se sustenta quando há quem o sustente. Quando não há quem o sustente, ele cai por terra. Nós estamos vendo princípios constitucionais, né, construídos a duras penas, enfim, e essas duras penas vêm de toda a superação de um dos mais brutais ciclos autoritários que tivemos na América do Sul, que foi uma das mais longevas ditaduras, que começou em 64 e, a bem dizer, só terminou em 88 com a nova Constituição, né? O que fez com que nós recuássemos a tal ponto de permitir que aqueles direitos que nós sustentamos e inserimos naquele texto constitucional sofressem esse tremendo abatimento, né, para não dizer esse tremendo retrocesso, né? Qual é a nossa responsabilidade nisso? Qual é a nossa culpa? Essas coisas não acontecem da noite para o dia. A história já nos disse isso, já nos disse e nos diz isso totalmente. Será que nós não passamos, nós não nos equivocamos coletivamente, ou pelo menos uma parcela da nossa inteligência política, acadêmica, sindical, em acreditar por demais instituições nascentes de uma frágil democracia com baixo nível de representatividade e quase nenhuma horizontalidade? Será que nós não nos equivocamos brutalmente com isso? E por conta disso não estamos pagando hoje um caro preço? Eu acho que são reflexões que se impõem na linha daquilo que é a temática desse debate, que não atinge só o direito do trabalho, atinge o direito meioambiental, atinge o direito à saúde, atinge o direito à seguridade social e tudo mais, que foi fruto dessa conquista. Não acho que seja impossível, terminando, que o direito seja um dos vértices da sustentação da luta política, mas ele só se sustenta quando há quem o sustente. Obrigado. Obrigada, Charrel. Temos mais um inscrito e aí eu vou passar a palavra para os palestrantes. Bom, meu nome é Gilmar, eu sou da Pastoral Operária. E Pode também, repetir, por gentileza? Gilmar é o meu nome e eu atuo na Pastoral Operária. Na Pastoral Operária, tá, obrigado. A Pastoral Operária, para quem não sabe, é uma pastoral social da Igreja Católica, que cuida justamente das violências contra o trabalhador ou a classe trabalhadora, né? E a pergunta vai para ela, a doutora Mara, né, que é uma doutora da lei, né, inclusive ligada a sindicatos. Mara, né? Carla. Não a Magda, a Carla, desculpa. Carla, lá de Ilhéus. A Carla de Ilhéus. Que inclusive está relacionada com o trabalho com os sindicalistas, né? A pergunta é, bom, como engenheiro de segurança, né, e mestre também pela Fundacentro, em trabalho de saúde e ambiente, a Carla me, provocou quando disse das diferenças, né, que existem aí entre as empresas do Sul-Sudeste com o Norte e Nordeste, e realmente imagino que até tinha, né, agora ninguém mais, né, muitas empresas inclusive fogem, né, saem dos centros, né. Eu sou de São Bernardo, né, muitas empresas saíram lá do Grande ABC, inclusive para ficarem em ambientes onde o sindicato é mais fraco, né? A gente lá em São Bernardo, nós somos conhecidos por ter uns sindicatos bem combativos, né? E, bom, agora com essas mudanças todas na legislação, acredito que vai nivelar por baixo isso daí, né? Mas a minha pergunta para você, Carla, né, é a seguinte: a gente sabe que o marco regulatório nas normas do trabalho, elas são
regidas, né, pela Organização Internacional do Trabalho, inclusive está fazendo 100 anos esse ano, e que, por meio das suas convenções, recomendações, né, que também utilizam um sistema tripartite, né, com vários países participantes, e determinam lá quais devem ser as legislações, né, aplicáveis ao trabalho, onde os países signatários, né, como todos sabem, devem, então, depois elaborarem leis para poderem cumprir aquilo que eles se comprometeram a fazer, certo? O que a gente vê nessas mudanças, né, grandes mudanças aí, perda de direitos, né, não paramos mais perder direitos, acho que a gente vai parar de perder direito na hora que não tiver mais nenhum, né? E não estamos muito longe disso, mas isso tem ele está incompatível, né? Se o Brasil é signatário de várias convenções e recomendações da OIT e temos leis que inclusive corroboram esse compromisso, nós não podemos modificar as nossas leis ao nosso bel prazer, porque não vamos estar mais cumprindo lá com as convenções que foram estabelecidas, né? Então, como eu sou engenheiro, né, não é a minha área, né, aí a área dos doutores da lei, a minha pergunta é essa: não temos que obedecer? Se nós somos signatários, não temos que obedecer? As nossas leis não têm que obedecer essas leis da Organização Internacional do Trabalho? Se nós mudamos, nós não estamos, inclusive nos sindicatos, né? Legislação dos sindicatos, a livre, que claramente isso daí não estamos obedecendo, entre outras, nem vou entrar aqui no mérito de cada uma, mas muitas convenções e recomendações que foram assinadas, concordadas, não estão mais cumprindo. E aí? Vocês perguntam o que direito pode fazer, né, para nós, para a classe trabalhadora. A minha pergunta é essa: o direito não pode não concordar com isso, por exemplo, já que existe uma incompatibilidade aí entre o que a nossa lei e o que a gente assinou, a gente concordou em cumprir, nós não, né? E os autores da lei não podem fazer o seu papel, né, nesse campo aí? Não sei se eu soube me expressar, mas a minha dúvida é nessa linha aí. Acho que o senhor se expressou muito bem. Eu vou passar a palavra para os nossos palestrantes. Mais um? Acho que vai ser a última inscrição, tá? Porque nós temos um limite de 9 horas. Vou ser bem rapidinha. Tá. Boa noite a todos. Eu me chamo Ana Maria, né? Sou servidora da Previdência Social, representante sindical do Sindprev. Está aí mais aqui 3 diretores de Belém do Pará. E eu quero parabenizar a este congresso maravilhoso, que eu recebi uma aula aqui histórica ali com o Jorge, né? Não é isso? Vocês também. Mas assim, eu quero contribuir um pouquinho. A reforma da Previdência, isso aí é uma ordem mundial. Isso aí é a ordem mundial do modelo econômico, né, que quer destruir todas as políticas públicas. E a reforma trabalhista começou com a reforma trabalhista e hoje ela está avançando do grupo da ultradireita, que está destruindo, retirando e violando direitos sociais, né? Agora nós tivemos, né, a votação do Congresso e agora vai para o Senado. Eu acredito que, infelizmente, ela vai ser aprovada, né? E nós, enquanto sindicatos, nós fizemos a nossa atuação enquanto trabalhador, enquanto servidor público, enquanto cidadão brasileiro. Fomos às ruas, fizemos as nossas manifestações, fomos às mobilizações, fomos nos locais de trabalho. Como o Pará é um estado muito grande, né? Ele tem uma dimensão geográfica muito grande, mas mesmo assim nós fomos até algumas cidades longínquas. Mas assim, há uma dispersão, parece que as pessoas estão, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, apáticas, anestesiadas, de tanta brutalidade que está acontecendo no país, né? E você explica, as pessoas parece que não estão entendendo
Como é que uma pessoa vai se aposentar com 40 anos de contribuição, né? Como é que um cidadão que precisa apenas ter 15 anos de contribuição, o homem 65 anos, a mulher 60 anos, e vai para 25 anos, 10 anos a mais. E este banqueiro Paulo Guedes, né, ele veio com a proposta da capitalização, que é mais cruel ainda. Hoje a Constituição, ela tem a contribuição tripartite, é o Estado, o empregado e o trabalho, o Estado, o empregador e o trabalho. E o trabalhador, os três contribuem para você ter o mínimo de dignidade. E a capitalização nada mais é de você e você. O que você contribuiu, se você conseguir contribuir, porque você está tentando sobreviver, né? Com pouco do pouco que você tem do dia do seu trabalho, do que você tenta fazer. E hoje a Previdência ela está sofrendo essa transformação, essa flexibilização da reforma trabalhista. Hoje os trabalhadores estão sendo obrigados a trabalhar 10, 12 horas aos sábados e domingos para receber R$ 57,00 para desrepresar processos que estão nas nuvens na internet, como se diz assim, a previdência digital. Isso nós estamos denunciando, nós estamos denunciando a nível nacional o desmantelamento da previdência pública no país, né? E com a mídia golpista sendo paga por um governo fascista, é muito mais fácil, né, vender esse produto, né? É muito mais fácil vender esse produto. Então as pessoas acreditam o que a Globo diz, o que a Record fala, o que o SBT fala, né? Então a mídia golpista é paga para isso, para vender um produto falso. Então fica muito difícil para nós trabalhadores, enquanto sindicalistas, né, tentar abrir a cabeça dessas pessoas que passam 24 horas assistindo Rede Globo, né? 24 horas assistindo SBT, Record. A gente fala, assiste a TV 247, né? Assiste outros canais. Difícil. Então a luta é diária. A luta é diária. E a guerra é midiática. Nós precisamos ter meios para utilizar o veículo das redes sociais, porque a cultura do ódio ela está imperando. Você fala um pouquinho, as pessoas já te confundem, é porque tu é do PT, porque não sei do que. É um ódio instalado no país, apenas culpando um partido. Então a gente está tentando se reinventar. Hoje eu estou aqui muito feliz de estar aqui nesse congresso, né? Eu até ficaria feliz se aqui tivesse lotado, porque um congresso desse maravilhoso, gente. Então assim, eu espero sair daqui revigorada, né? Com tudo isso que eu escutei aqui, essa aula que o Jorge falou, vocês duas falaram, eu fiquei assim muito motivada, e eu quero passar isso para a nossa categoria lá de Belém. Quero passar isso para os meus filhos, tenho 2 filhos advogados, que eles poderiam estar aqui, mas não poderiam, porque estão trabalhando também, são profissionais liberais, estão desempregados, e como você falou, estão na informalidade, né? E eu fiquei chocada, porque a mídia, ela diz, a gente já sabia que já tem muito mais de 20 milhões de desempregados, mas 30 milhões... A mídia jamais vai dizer isso, para não chocar. É subemprego, tá? Subcontratação. Subcontratação, não, e a quarteirização, né? A quarteirização já está aí, nem comentam a quarteirização. Então, gente, eu quero mais uma vez parabenizar nesse congresso maravilhoso, e espero que a gente saia daqui revigorada, procurando novas alternativas de mobilizar a categoria e ir para a rua, porque eu acredito que só a luta, o enfrentamento e a denúncia de determinados representantes, entre aspas, que estão lá no Congresso, que nós colocamos lá, que eles não voltem mais. Eu espero que eles não voltem mais. E o impeachment tem que sair logo, porque eu já assinei várias, abaixo-assinado, várias cartas para impeachment do bolsoníaco Jair Bolsonaro. Eu vou
passar a palavra para os nossos palestrantes. Acho que não tem mais nenhuma intervenção. Mais uma, tá? Vai ser a última, tá? Eu vou ser breve. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa. Todos os expositores foram maravilhosos, como sempre. Eu frequento aqui, meu nome é Cida, eu já frequento, sou de carteirinha. O que eu queria falar... Te identifica, Cida, por favor. Cida, cidadã, milito em vários movimentos, e, enfim. O que eu queria não é fazer uma pergunta, não. Eu queria fazer uma reflexão. Assim, o que está faltando, eu acho, é indignação. As pessoas, elas não estão se indignando com o que está ocorrendo no país. Quando a gente liga o canal aberto, eu ligo, eu assisto tudo. Canal fechado, canal aberto, 247, enfim. Eu assisto tudo porque eu preciso saber. Preciso saber o que está acontecendo, o que estão falando. Eu sou meio contra essa coisa de que eu só assisto tal canal. Não, eu sou democrática, eu gosto de ver e tal. Então, o que acontece? Quando a gente olha a mídia mostrando uma profissional doméstica, sai de manhã da sua casa, na Zona Sul é atropelada, é morta, e por um cidadão que se diz, enfim, burguês, ou lá que seja, e você não vê nada, você não vê uma reação. Eu acho que, no mínimo, as pessoas deveriam se indignar, faixa, cartaz, esse é um caso, mas existem muitos. E ir lá, brigar, gritar, fazer confusão, porque é uma vida humana que se perdeu ali, nesse atropelamento, nos Jardins. Bom, e inclusive a pessoa já não podia dirigir, já tinha atropelado um outro cidadão e tal. Então, eu acho que é isso, é se indignar com as coisas que estão acontecendo no país. E eu vivi, como trabalhadora de baixo, uma situação de saúde relacionada ao trabalho, fui aposentada, e eu lembro muito bem de uma situação, quando eu cheguei no Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, a empresa onde eu trabalhava tinha outra pessoa também que já estava sendo assistida pelo Sereste, e sou saudosista do Sereste da Conselheiro Crispiniano, que era muito bom o acolhimento. Nós éramos tratados com dignidade, o trabalhador tinha dignidade, uma coisa que é até meio difícil hoje na saúde. E uma companheira, amiga da mesma empresa, a médica dela solicitou que a empresa fizesse a CAT. E eu lembrei agora aqui da história, porque o companheiro Antônio, do Metroviário, falou da CAT e me veio essa história. E ela foi com o pedido médico para ser preenchida a CAT, e a empresa se recusou. A médica do trabalho foi lá na empresa e exigiu, porque era um direito da trabalhadora. E ela, acho que era ler também, nos braços, tal, tinha vários problemas decorrentes da profissão dela. E aí foi feito essa CAT. E tempos depois, o médico do trabalho da empresa vai lá no Sereste falar com essa médica, pedir que ela mandasse relatório nosso, desse relatório, prontuário nosso para ele. Esse médico já é até falecido. A médica imediatamente chamou eu e a outra colega da empresa, né, o qual esse médico havia pedido, se nós autorizava. E aí nós autorizamos, nós não tínhamos nada a esconder, tal, que podia entregar, tal.
E nós duas saímos de lá falando, nossa, como é difícil a gente encontrar pessoa de caráter, que trata a gente com dignidade, honesta. E eu queria pedir para todos vocês aqui que desse uma salva de palma para essa médica, que é a doutora Maria Maeno. E agradecer por todo... Eu vai fazer 20 anos que eu a conheço. Por essa luta dela tão linda, não só dela, tem outras pessoas também que eu encontrei, que eu aprendi, que eu me politizei, que eu ganhei consciência política, né? E vim entender luta de classe graças à doutora Maria Maeno. Isso vai ficar comigo para sempre. E isso é de quando alguém se tem essa indignação. Desculpa que eu sou meio sensível para falar. Era isso que eu queria falar. Obrigada. Eu vou passar para os nossos palestrantes e aí a gente vai encerrar. Pois não. Bueno, viendo un poco las preguntas y voy a ser sintético en las respuestas en homenaje a la brevedad y la hora. A lo de Antonio yo adhiero, el sindicato es fundamental. Me encantó que aclaraste, pues yo dije no solo el sindicato, cuando yo dije no solo el sindicato, es que el sindicato tiene un rol central. Y yo diría la representación sindical y el gremio de los trabajadores en general. Porque el sindicato interpelando al gremio de trabajadores como colectivo no organizado a que se organice, y a su vez la fuerza de ese pueblo, digo, al fin y al cabo, de la sociedad en su conjunto. Y a lo del tema de salud en el trabajo, yo digo, también ojo, justamente una alerta, un ojo, porque, por ejemplo, el sistema de riesgo del trabajo en Argentina es similar al sistema de capitalización. Y es un sistema que no protege, tampoco termina de saldar la situación de los trabajadores, y es más, es generalmente el elemento que primero se reforma porque es el que más conflictividad genera. Ahora, una de las reformas flexibilizadoras de kirchnerismo fue la reforma, el kirchnerismo sí hizo una reforma negativa, también capaz que el fallido no fue tan fallido, sino que la del macrismo en la Argentina fue la reforma del sistema de riesgo del trabajo que, similar a la reforma de Temer, coloca muchas más trabas para acceder a la jurisdiccionalidad, o sea, a la justicia. Y el sistema de riesgos de trabajo, de la salud de trabajo, tiene que prevenir. Yo creo que la centralidad está en la prevención. Y reitero, ese rol fuerte lo van a tener, porque lo tendría que tener la inspección del trabajo, pero si políticamente la voluntad es que la inspección no tenga fuerza, obviamente lo tiene que hacer el sindicato. Digo, esto un poco para... Ojo, también digo, siempre colocando la oportunidad política para meter el tema de las reformas. ¿Queremos ir por todo? Sí. Con la suficiente inteligencia de que en este momento en que ellos avanzan no perdamos lo que ya tenemos. Por eso yo colocaba esta disyuntiva al comienzo. Si vanguardia o retaguardia, eso va a depender de cada momento determinado, de cada clase obrera. Y de hecho un poco vinculado a lo de Selmar, porque justamente, que igual le preguntaste a Carla, yo creo que ella también te va a responder, pero yo te coloco un elemento para comprender por qué no se respetan las normas de la OIT, porque hay una cuestión básica en el derecho, que digo, una norma necesita una sanción para ser ejecutada, es decir, si yo digo que tal conducta se tiene que hacer y dejo al libre albedrío de las personas no hacerlo, va a depender del grado de conciencia de esas personas, pero si no hay una sanción, no hay una conducta que se imponga. Las sanciones en las OIT, primero tiene que llegar a la OIT la queja que está en manos de... el Estado no lo va a hacer, porque el Estado no se va a comprometer. El sector patronal tampoco lo va a hacer, porque generalmente si hay una violación del derecho al trabajo, el patronal tampoco lo va a hacer. Va a depender de la representación de los trabajadores, que a su vez tienen que negociar con otros trabajadores o con otros sectores, algunos estados amigos, para que eso se ponga en la conferencia del trabajo. Y recién ahí podríamos hablar de un tipo de eventual sanción, que a veces son
a mí me da mucha risa leer las observaciones de las comisiones de expertos de la OIT, porque dicen, bueno, recomendaríamos que el Estado trate de no incumplir más los derechos como lo viene incumpliendo. Y quizás un tirón de orejas sería, vemos lamentablemente que se reiteran ciertas conductas. No hay pautas en la OIT de que puedan imponer a los estados sanciones por ese incumplimiento. Por eso reitero, no es que la OIT no sirva, es fundamental que se homogeneicen ciertas cuestiones a nivel mundial, que el derecho al trabajo sea un derecho fundamental a nivel mundial. Pero es verdad que es complicado hacer, va a depender de las presiones políticas internas de los estados el cumplimiento de las normas de la OIT. No es que no sirvan, es que tiene que ser una bandera hacerlas cumplir, tanto llevarlas allá, colocar en la palestra internacional que el Estado, en este caso Brasil, está incumpliendo sus obligaciones asumidas por tratados, pero eso va a ser una presión política interna, la que sea quizás más efectiva que la presión internacional. A veces funciona y depende de qué países, porque hay países que dependen del financiamiento internacional. El caso más extremo ha sido Myanmar, Birmania, que tuvo un caso, una tirada de oreja muy fuerte, mucho más fuerte que la otra, pero también medio liviana, que es que tenían trabajo forzoso, su legislación permitía el trabajo esclavo, básicamente. Entonces, pero ahí el grado de castigo fue menos financiamiento. Ustedes tienen que pensar el grado de financiamiento internacional que pueda tener Brasil en el contexto internacional. Yo creo que nos tiene que llamar más que nada una reflexión de las condiciones de cada país. Yo en Argentina en este momento sí pondría esa cuestión en centralidad, pero porque Argentina con esta crisis económica que tiene depende mucho del financiamiento internacional. De hecho, un fruto de sus crisis también un poco el excesivo financiamiento internacional. Respecto a lo de Marcelo, yo concibo necesariamente que para generar todo proceso de transformación es necesaria una profunda autocrítica, y es muy importante lo que dijo Marcelo, porque en algún lado estábamos todos cuando se produjeron estas reformas. Y en algún lado, bueno, recuerdo yo justamente dónde estaban cuando se produjo la reforma previsional. ¿Dónde estaban los restantes sujetos políticos? Bueno, eso se va a ir, los restantes sindicatos, etcétera, eso sí va a ir viendo en el camino, pero yo insto, y me harto de instar también en Argentina, que básicamente es importante una profunda autocrítica social de todos aquellos sectores que nos interpelan, digo, que de algún tipo de conciencia, tanto en lo sindical, en lo jurídico, en las multiplicidades de lugares donde estemos, nos interpelan, y es necesario hacer una autocrítica, y una autocrítica sincera, con vocación de transformación. Pues esto ya quizá un poquito más político que obviamente jurídico que lo que estoy hablando. Vinculado a lo que decían Ana María y Cira, creo tu nombre, sí, bien, no me olvidé los nombres. Sí, es cierta la cuestión mediática. Yo creo que mucho más profunda es la cuestión de los monopolios, al fin y al cabo. Los medios responden a monopolios porque indefectiblemente son monopolios. Entonces no van a reproducir otra cosa que sus intereses, al fin y al cabo, porque también son empresas. Esta que decía ante Yuka, la cuestión de la libertad de prensa y la libertad de empresa. Yo creo que ahí debiéramos generar, bueno, dentro de también una profunda discusión, tanto en clave autocrítica, sino también de cómo podemos contrarrestar contra esos poderes contrafácticos. De hecho, yo también una experiencia personal, porque yo además de argentino también tengo familia paraguaya. Formo parte de los hijos de la nueva clase obrera argentina, por decir una manera. Y en Paraguay, por ejemplo, hace poco se institucionalizó Uber y una aplicación similar paraguaya que es el Move. Y pese a lo que generábamos, pese a lo que creíamos, hubo más consenso respecto a Move y Uber y el emprendedurismo, esta cuestión mediática, el falso emprendedurismo, por al fin y al cabo hay relación de trabajo. Yo lo coloqué en discusión, pero para mí es indudable de que hay relación de trabajo. Yo creo que debiéramos
los juristas y en contacto, obviamente, de retroalimentación, porque tampoco es que estamos en una situación de estatus social elevado. Digo, el estatus social yo creo que está dado por ciertas concepciones globales. Yo, por lo pronto, como abogado de los trabajadores, no me creo arriba de los trabajadores, sino que estoy a la par, soy un trabajador. En vez de una máquina o de otro elemento, trabajo con otro tipo de herramientas que son el derecho. Pero por lo pronto digo, generar nuevos tipos de cómo este nuevo derecho transformar para conglobar a la mayor cantidad de explotados posibles. Pero bueno, eso es otra discusión que debiera darse y que, bueno, invito a darla y desde ya ofrezco todo lo que esté a mi alcance para poder contribuir. Gracias. Bom, gente, eu também não vou me delongar aqui. Vou sintetizar da resposta de Charel, uma autocrítica e firme, como diz Alberto. Vamos sentar na mesa, botar uma garrafa de uísque, gin, vodka e vamos debater os nossos erros. Põe vinho, eu não gosto. Vinho, e vinho para Magda, que eu estou na era do gin. Vinho, não. Cerveja para Alberto, então assim, bom. Não, o álcool é bom. A gente discute com álcool e toma um café para fazer o acordo. Enfim, as companheiras lá de Belém, né, e o companheiro Antônio, né, daqui, eu digo a mesma coisa. A mídia é um meio de alienação e manipulação, já dizia Milton Santos e tantos outros, né? Isso eu acho que a gente aprende no pré. Né? É isso mesmo, é isso mesmo. Cabe daí eu digo, o sindicato é importantíssimo até para isso. Como é seu nome, desculpe? Luiz Biagioni. Luiz estava me falando que tem um trabalho magnífico lá em Limeira, né? É verdade. Que é uma rádio que uniu vários sindicatos, não é isso? E, assim, respondem perguntas de trabalhadores, informam. É um meio de politizar, de informar e dar consciência ao trabalhador, né, do seu local, da sua situação de classe, né? Isso é importante. Pode ser por aí mesmo. Eu gostei muito dessa ideia, depois a gente vai conversar. E meu amigo aqui que perguntou das normas que não são respeitadas, veja bem, aí aquela conversa, veja bem. Existem as normas. Cabe o quê? Cabe da consciência do empregador de respeitá-las. Se não respeita, cabe ao trabalhador, né? Tendo a consciência, ele vai lá, chega no sindicato, vamos dizer isso. Eu estou dando um exemplo de chão de fábrica, né? Não tão assim de denúncia na OIT. Estou falando do trabalhador aqui. Né? Vai no sindicato, olha, estão desrespeitando, tal, o sindicato chega lá, vai no Ministério Público do Trabalho, existem esses caminhos. E o trabalhador individual chega lá no escritório e diz, olha, eu estou sofrendo assédio, não está respeitado, não respeitam a NR da ergonomia, não, sabe? É por aí o caminho. Agora, nós vemos de uma crise já de institucional, principalmente da fiscalização, né? Não sei se vai vir o meu amigo auditor do trabalho aqui no Congresso, mas assim, a falta de auditores já há muito tempo, né? Para poder fazer uma fiscalização efetiva, e agora, com o advento dessa sombra maligna que paira sobre o Brasil, a tendência é piorar, né? Então, parece a gente roda e cai num caminho, volto a conclamar os sindicatos, né? Os sindicatos e os movimentos sociais, e realmente, como disse o companheiro Antônio ali, não é só o sindicato, né? As pessoas também têm que ter consciência e ir às ruas e reivindicar os direitos e lutar para não retrocesso. Mas, como disse a companheira de Belém, parece realmente que está todo mundo anestesiado, né? Então, é isso. Obrigada.
Eu finalizo aqui, eu acho que o nosso horário terminou, né? Eu quero agradecer e eu vou ler um pequeno texto do meu orientador, né, que talvez ele atenda um pouco às nossas dificuldades, os nossos dilemas. É simples, diz ele, o capitalismo tende a atropelar a democracia. É uma tendência, né? E, sendo assim, temos que entender as políticas neoliberais como uma tentativa de reestruturação regressiva e não produtiva. Esse é o momento em que, tanto do ponto de vista prático, quanto ideológico e teórico, as classes dominantes e dirigentes em escala mundial apostam e ganham no retrocesso, no recuo das conquistas sociais e econômicas das classes subalternas. Não é de se espantar que haja a corrosão das instituições republicanas, que seja constante e reiterada a violação dos direitos sociais, acumulados em anos de lutas. Torna-se, portanto, agudo o conflito entre a aspiração a uma vida decente, a uma vida segura, a uma vida economicamente amparada e as condições reais da existência, que, segundo o cânone liberal, devem ser definidas pelas regras impostas, entre aspas, pelos processos de regeneração capitalista, entre aspas. Difunde-se a ideia de que a liberação das forças que impulsionam a acumulação do capital é um movimento natural e irreversível em direção ao progresso e à autonomia do indivíduo. Mas, porém, todavia, contudo, isso é uma falácia, né? As conquistas do século XX, por exemplo, se deram contra as leis naturais do capitalismo, até porque o capitalismo tem a sua compreensão histórica, ele é um elemento histórico, né? E ele é uma relação. E quando é uma relação, né, há possibilidades de movimentos contra-hegemônicos. Não só os sindicatos, mas as igrejas, nesse momento histórico, têm um papel fundamental nesse processo de conscientização. Porque as últimas eleições brasileiras são um exemplo disso, né? As igrejas universais do Reino de Deus ganharam a parada. E as igrejas têm um papel fundamental e participará aqui dessa discussão um pastor, né, que tem uma visão muito interessante a respeito desse processo, e eu li no programa que ele estará aqui. Então, as igrejas também são um espaço importante de busca, de construção de um movimento contra-hegemônico. Ou seja, o tema da política é um tema fundamental. Então, muito obrigada, muito agradecida, e espero que o evento seja muito exitoso. Eu acredito que eu possa vir aqui em alguns outros painéis para assistir, para debater. Eu agradeço muito à organização por estar aqui. Obrigada.